pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje eu estou aqui com o professor Tiago, com a professora Mirceia, e a gente vai fazer um trabalho de leitura de poesias, uma coisa muito gostosa, uma coisa que a gente adora fazer, e trazer para vocês a oportunidade de a gente aprender um pouco mais com poesia. Então, muito obrigado, professor Tiago, pela sua presença. Eu que agradeço. Professora Mirceia, é um prazer estar com vocês. E nesse trabalho a gente selecionou a segunda fase do romantismo para a gente começar. Então, no dia de hoje a gente vai fazer a análise de 3 poemas da segunda fase da poesia romântica, tá? E em outros momentos a gente vai fazer também de alguns outros períodos da literatura. Então, eu passo a palavra para o professor Tiago. Tiago, pode fazer suas considerações e... Então, é um prazer novamente estar aqui com os colegas da cadeira de língua portuguesa aqui do 704, esse trabalho conjunto, e também com a presença de vocês, né? Mesmo que virtualmente. Queríamos que fosse presencial, mas é importante também fazer esse trabalho por aqui. E a gente selecionou 3 poemas, como o Moa já falou, e nós vamos então tratar um pouco mais das características, principalmente da segunda fase, e os poemas que a gente escolheu ficam muito... As evidências dessas marcas, das características da segunda fase ficam muito evidentes. Então, além da gente poder desfrutar de um momento literário bacana, vai servir de muita análise mesmo do ponto de vista técnico, da análise da ciência, né? Das informações técnicas sobre a segunda fase do romantismo brasileiro. Então, eu vou ler aqui um poema chamado Lembranças de Morrer. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que nenhuma nota de alegria se cale por meu triste pensamento. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio. Do deserto, o poente caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Como o deserto de minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos e que não zombavam, quando, em noites de febre endoidecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores, se viveu foi por ti, e de esperança, de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó, virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida. A sombra de uma cruz escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto, protegei o meu corpo abandonado, e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando preludia ávida aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Bem, inicialmente vale destacar que esse poema é a marca, talvez assim, uma das marcas mais fortes do que é a representação do ultrarromantismo aqui no Brasil, né? Também é uma herança literária que vem de fora. O Álvares de Azevedo é altamente influenciado por um poeta chamado Lord Byron, um poeta inglês muito militante, inclusive do ponto de vista político também. E essa marca, né, desse sentimento exacerbado, dessa idealização exacerbada, do sentimentalismo posto no ápice, e, ao mesmo tempo que essa ideia de sentimentalismo é trazida à tona e com toda a intensidade possível, a gente pode também ver
um eu lírico trágico, um eu lírico que flerta com a morte, que flerta com aquilo que a gente chama de escapismos, né? Em vários momentos, o eu lírico ele vai trazer a questão do fim da vida para o poema, como ele faz já no começo, né? Já no começo ele abre o poema falando assim, ó, quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente. E é interessante que a associação do fim da vida tá feita com uma associação do fim da dor, do fim do tédio, levando em consideração que para esse contexto de poesia, viver é um tédio, né? E fica bem marcado quando ele diz, eu deixo a vida como quem deixa o tédio. Então, essas formas de escapismo, a gente vai encontrar muito na segunda geração. O que é o escapismo? Se a gente faz uma análise de que o contexto real ele não é agradável, né? O que a gente precisa fazer diante desse contexto? Isso para a arte, né, ultrarromântica. Escapar, né? Você tem ali as formas de você sair de um contexto real, ou seja, fugir da realidade. Eu queria falar que eu acho interessante nesse poema por que essa vida dele é um tédio? De onde que vem esse tédio? Então a gente vê na segunda fase do romantismo que durante esse momento tem uma grande desilusão com a sociedade, com tudo que eles esperavam que fosse, né? Que a vida deles poderia ser. E aí, só que esse tédio também ele é agravado, além dessa questão social, que pode servir como uma alegoria, mas também por alguns pontos que ele reforça sobre esse amor não correspondido. Então a gente vê também, né, colocando em termos bem simples, uma dor de cotovelo que ele tem aí. Né? E eu ia tocar nesse ponto agora, porque esse poema ele pode ser analisado pelo ponto de vista biográfico, né? O que eu não gosto muito de fazer, mas também a gente não pode ignorar. O que é o ponto de vista biográfico? É analisar o poema pela vida do poeta. O Álvares, ele é um jovem que vai escrever basicamente entre os 16 e os 21 anos, que é quando ele morre. Ele pega tuberculose também e vai flertar o tempo todo com a morte, né? Então, a gente pode tratar isso do ponto de vista biográfico, que eu não gosto muito, mas é uma realidade para o poema. Só que eu gosto de fazer um aprofundamento, principalmente nesse ponto social, né? A gente já tem aí essa temática, talvez aí introduzida pelo Goethe, né, com o jovem Werther, a gente já discutiu nas aulas anteriores. E o que a gente vai perceber? Esse conflito social pelo qual a Europa passa, né, que vai chegar ao Brasil. A gente ainda não pode falar de transformações muito evidentes por conta da Revolução Industrial ou por conta da Revolução Francesa, assuntos também que nós já tratamos nas aulas anteriores, mas a gente precisa lembrar claramente que os nossos poetas são muito influenciados pelos poetas europeus. E o Lord Byron, ele é um ativista político de mão cheia, ele assume cargo no parlamento inglês, ele vai ser exilado por conta de uma militância política que tem a ver com essa questão das necessidades do povo mais pobre, dessa melancolia, dessa desilusão de vida. O poema, em momento algum, ele deixa claro que tem uma questão social embutida. Mas é óbvio, é claro e evidente que a gente pode fazer sim essa associação, porque o mal do século ele está longe de ser uma dor de cotovelo eterna. Sim. Né? Ele tem muito mais a ver com uma desilusão no que diz respeito à própria vida do que a desilusão amorosa. Agora, como é que essa questão do amor entra aí? Né? Esse sentimentalismo todo, né? Toda essa melancolia é transformada em amor, em sentimento. E óbvio, se eu não sou correspondido na vida, o amor dessas obras também não vai ser correspondido. E aí a professora Mircea traz o grande ponto também do poema, né? Que a gente pode dividir esse poema em 3 eixos, na minha análise. O eixo da morte em si, o eixo da saudade da mãe, que fica muito evidente, eu vou falar disso agora, e também o eixo da construção da idealização da figura feminina. A gente precisa lembrar que a figura feminina dentro desse poema é totalmente idealizada, é quase que uma figura feminina intangível, né? Você não consegue ter contato, toda a correspondência desse amor é sempre num futuro que parece que nunca vai chegar. E ele fala aqui, só tua mocidade sonhadora...
Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei. Mais uma forma de escapismo. Quando a gente trata de sonho, a gente não está tratando da realidade. Que sonhei que nunca aos lábios me encostou a face linda. Né? Ou seja, é uma tentativa de um dia esse amor se concretizar. Né? Se viveu foi por ti e de esperança de na vida gozar dos teus amores. Se viveu foi de esperança, ou seja, não há uma concretização, desse amor. E para finalizar aqui, para ficar bem claro, né, essa associação da figura feminina com a pureza, com as figuras celestiais, ele fala aqui, virgem dos sonhos, minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu. Né? Então é sempre essa associação da mulher com algo inatingível, com algo que não vai ser alcançado, porque, repito, não há uma correspondência na vida, né? Então não vai haver uma correspondência no amor. E esse tópico da mãe é uma marca também muito clara da segunda fase do romantismo. Antes de você entrar nesse ponto, fica à vontade. Só comentar uma questão, que a gente está falando de um adolescente, né? O Álvaro de Azevedo era um adolescente quando ele fez a lírica dele, e a gente vê que essa influência do mundo, essa carga pesada que a gente tem do mal do século, com certeza influencia um adolescente. Sem dúvida. Os adolescentes de uma maneira geral. Né? Vocês que estão aí assistindo o vídeo, que são adolescentes, vocês estão aí também vivendo uma fase que é muito densa emocionalmente. Então, a gente tem que lembrar sempre que quando a gente está lendo os poemas do Álvaro de Azevedo, a gente está lendo poemas de adolescente. Apesar de serem extremamente bem escritos e muito densos, é o sentimento de um adolescente que está ali emanando, né, todas essas questões. E aí vem o que você vai falar agora, que é a questão da mãe, a ligação, né? Até antes de falar da questão da mãe, você falou essa questão da adolescência, e a adolescência é uma fase da vida muito intensa, né? E esse poema é a marca clara da intensidade. Eu acho esses versos aqui, um dos versos mais bonitos aqui desse livro, da Lira, de vários outros livros também, porque ele traz com muita força o que é a vida da segunda fase romântica. Descansem o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida, a sombra dela a sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Essa intensidade, ele quer colocar isso na lápide dele, né? Essa intensidade de viver dentro desse mundo que é chocante. Quando você lê essa poesia, assim também quando a gente vai ler a prosa do Álvaro de Azevedo, a gente sente uma literatura que quer chocar, né? E essa literatura quer chocar porque a própria vida é chocante nesses aspectos, né? E aí, para falar da questão da mãe, a mãe ela vai ter várias simbologias nas leituras que eu faço. Ela tem a ver com a associação a uma forma de escapismo também, que é a vida na infância, né? Essa questão do saudosismo, da época de ser criança, se o mundo atual não é legal, há vários poemas da segunda fase que vão fazer essa lembrança da infância como uma época acolhedora, aconchegante, né? E também essa associação do amor, dentro do romantismo na segunda fase, à pureza, né? O amor puro, esse amor, inclusive, que não permite o contato entre homem e mulher, né? E aí o amor quase nunca é correspondido. A figura da mãe também aparece como aí o ápice da pureza, da idealização da figura feminina, né? E é interessante a gente ver também que é recorrente. Álvaro de Azevedo, ele fala sobre essa mãe, o retrato dos pais, sobre a vida dos pais em vários poemas. Vai haver essa presença materna também como uma forma de acolhimento, de ele buscar se encontrar também. Sim. É importante fazer uma ponderação aqui em relação à estrutura do poema, né? A gente tem aqui estrofes construídas em quartetos, mas não aos moldes do soneto, né? Que ali para a literatura árcade, para as literaturas de matriz mais clássica, era a forma mais bela de se fazer poesia. E por que eu estou falando disso? Porque do ponto de vista estrutural e também do ponto de vista ideológico do que é o romantismo, já se buscava ali uma liberdade artística, né? Essa liberdade para você cantar o seu sentimento, o eu que grita dentro
do poeta ou das pessoas de forma geral, e já há uma liberdade aqui, né? Você já percebe que os poetas do romantismo já não estão tão presos a estruturas, embora ainda estejam, né? Não é a liberdade que a primeira fase modernista busca, que vocês só vão estudar no terceiro ano, mas já há ali movimentos de liberdade, da não necessidade de rima em todos os versos, da falta de necessidade de metrificação, né? A emoção sobrepõe Perfeito. a estrutura. A emoção sobrepõe a estrutura, perfeito. Então, pessoal, o segundo poema que a gente vai trabalhar hoje é um poema de Castro Alves. Às vezes vocês me perguntam, Castro Alves não é um autor da terceira geração romântica, que fala a respeito dos escravos, né? Uma geração condoreira, que vai fazer aquela análise social? Sim, mas o Castro Alves começou a escrever ainda dentro da segunda geração romântica. E com isso, a gente vai ver inúmeros poemas dele falando da questão da mulher, falando dessa atmosfera onírica, né? Ou seja, do sonho. E esse poema, para mim, é genial, porque ele vai trazer exatamente essa teatralidade dessa visão romântica, né? Do espiritual, do onírico, da metafísica. E aí, pessoal, a gente vê essa atmosfera muito forte nesse poema. Vamos observar. Quando a insônia, qual lívido vampiro, como o arcanjo da guarda do sepulcro, vela a noite por nós, e banha-se em suor o travesseiro, e além geme nas franças do pinheiro, da brisa a longa voz. Quando a sangrenta, a luz no alampadário, estala, cresce, expira, após ressurge, como uma alma a penar, e canta aos guizos rubros da loucura a febre, a meretriz da sepultura, a rir e a soluçar. Quando tudo vacila e se evapora, muda e se anima, vive e se transforma, cambaleia e se esvai, e da sala na mágica penumbra, um mundo em trevas, rápido se obumbra, e outro das trevas sai. Então, nos brancos mantos que arregaçam da meia-noite, os anjos alvos passam em longa procissão. E eu murmuro ao fitá-los assombrado, são os anjos de amor do meu passado que desfilando vão. Almas que um dia no meu peito ardente derramastes dos sonhos a semente, mulheres que eu amei. Anjos louros dos céus, virgens serenas, madonas, querubins ou madalenas, surgi, aparecei. Vinde, fantasmas, eu vos amo ainda. Acorde-se a harmonia à noite infinda ao roto bandolim. E no éter, que em nota se perfuma, as visões salteando uma por uma vão desfilando assim. Esse é o prólogo de um poema bem extenso do Castro Alves chamado Os Anjos da Meia-Noite. E aí, a partir desse momento, ele vai falar de 8 mulheres que ele amou. E para cada uma ele escreve um poema diferente, falando a respeito da personalidade de cada uma e de como que ele se apaixonou por cada uma delas. E eu acho esse prólogo muito interessante, porque ele traz uma construção muito, como eu falei, teatral, né? A gente vê um cenário aqui passando. Eu sempre imagino aquelas fumaças, né? Assim, a gente vendo um corpo de mulheres passando, né? Um grupo de mulheres passando, né? Todas muito bonitas. Ele fala aqui, né? Como anjos, e ele mostra essa passagem delas para ele falar de uma por uma. E tem uma coisa aqui em especial que na minha construção, né, de aluno, ainda no segundo ano, que me chamou muita atenção foi essa expressão, os guizos rubros da loucura, né? Então, guizo, para quem não sabe, é aquele sininho pequenininho, né? E a questão do vermelho é uma cor de paixão, uma cor de violência. E a loucura seria essa incontinência em relação ao desejo. Então, esses guizos rubros da loucura que ele coloca aqui é que a visão dessas mulheres afeta ele de forma tão apaixonada, que ele perde o controle e se apaixona por elas. Então, ele cita algumas palavras que eu queria falar aqui rapidamente. Olha só, ele fala de insônia, é uma característica da segunda geração. Ele fala do vampiro. Uma das obras mais clássicas que a gente tem no romantismo é o Drácula, né?
o arcanjo da guarda do sepulcro, e o sepulcro aqui com letra maiúscula, né? Então a morte sendo mais uma vez retomada e exaltada, né? Banha-se em suor o travesseiro, ou seja, a febre, esse delírio febril também é muito comum no romantismo. Então tem várias coisas aqui que a gente vai pegando e a gente vai montando esse cenário. Então eu acho que esse prólogo ele é marcante. Se você quer entender um pouco sobre qual que é o cenário que essas poesias românticas, de uma maneira geral, vão sendo construídas, esse poema é um ótimo exemplo disso. Me chama a atenção, e vou voltar a essa questão do rubro, né? Do fogo da paixão. É importante ressaltar que aí também já há um caminhar do romantismo no Brasil, né? O que eu quero dizer com isso? A primeira geração e a segunda geração, elas são muito marcadas por esse amor ainda muito puro, né? O Castro Alves escreve dentro da segunda geração, é uma representação de um poema da segunda geração, mas o Castro Alves a gente já pode falar que é uma transição dentro do próprio romantismo e também no ponto de vista da questão social, ele já é uma transição para o próprio realismo. E uma marca que vai ficar muito clara nos poemas do Castro Alves é essa aproximação com a sugestão de um erotismo, a sugestão de uma sexualidade. Em outros poemas ele vai tratar de corpo nu, do próprio toque, do beijo, né? Então já é uma mudança de perspectiva você perceber a concretização mais próxima desse amor, né? As marcas mais claras de um amor. Eu não quero usar o termo e ser pejorativo aqui, mas um amor mais erotizado mesmo, sim, né? Que não que está longe de ser pornografia, não é disso que eu quero tratar, mas já há aqui insinuação da própria erotização. E esse rubro da face, né? Essa imagem que ele cria ao ter o contato com as mulheres, né? Pelas quais ele se apaixona, já é uma demonstração dessa mudança de perspectiva que é possível ver dentro do Castro Alves. Sim, é interessante a gente ver também, em relação a esse cenário, que é como que é composto, né, o início dessa composição, que é a insônia. Então, a insônia, a questão da noite, o não dormir, gera os delírios, né? Então, a gente vai ter os dois lados desse escapismo. Um escapismo que é feito por meio de sonhos, que é geralmente, né, que é quando você dorme. E geralmente esses sonhos, eles vão ser sonhos mais leves, vão ser mais suaves, vão ser mais agradáveis. E tem aqueles que vêm por meio do delírio, geralmente associado à insônia. Então, o que a gente vai ver aqui em Castro Alves, a gente vai ver Ideias Íntimas, do Álvares de Azevedo, que é aqueles que vão provocar um certo tormento pro eu lírico. E aqui em Castro Alves, ele vai mostrar que esse pensamento é um sentimento de angústia que está sendo forjado. Então, há essas mulheres que já existiram na vida dele, mas que hoje, por algum motivo, já não estão mais presentes, foram embora, morreram, né? Ele não manteve o relacionamento com elas. Então, essa composição amorosa não é uma composição de só quero contar aqui o que aconteceu porque é legal a gente contar. Não, é porque é um motivo ainda de muita angústia para ele, por isso essa volta ao passado. Daí esse início que ele vai chamar a insônia de vampiro, né? O vampiro é aquele que vai sugar a sua energia, né? Ele vai te levar a um estado de não vida. Perfeito. É muito legal a gente conseguir observar que esse poema, esse prólogo, ele é muito imagético até, né? Sim, sim. O que eu tô querendo dizer com isso? Que você, ao ler o poema, você consegue ali ver a cena, né? Essa questão do delírio da noite, da febre, dessa angústia toda, é algo que nos transporta para esse estado de delírio. Eu quero reforçar o que a professora Micéia disse, esse delírio da insônia é algo muito atormentador. Você não conseguir dormir e, a partir disso, você começar a construir fantasias na sua mente, isso transporta o leitor para um caos mesmo, né? Um caos ali pessoal, mas que, eu repito, a gente nunca pode fugir também da questão social também, que é muito relevante. E aí, voltar a repetir uma coisa que eu já tinha dito também. A questão da literatura que vem para chocar.
né? Diferente de outros momentos, de outros segmentos dentro do romantismo, que você tem uma poesia mais suave, essa não correspondência do amor de algo mais natural, ou até dentro da própria prosa, né, em que você quer ali discutir valores sociais, convenções sociais, uma vida muito bela, uma harmonia muito grande. Essa fase da literatura romântica, tanto na segunda fase, né, com os poemas do Castro Alves, que é esse poema específico, os poemas do Alves de Azevedo, do Casimiro de Abreu, mas até dentro da prosa, né? A prosa, então, com o livro Noite na Taverna, que a gente, talvez a marca mais clara do nosso ultrarromantismo na prosa, é essa questão do choque. A literatura veio para chocar, porque a vida, de fato, é chocante dentro dessa perspectiva. Legal. E o que eu gosto de ressaltar aqui nessa leitura desse prólogo é que a gente tem todos esses elementos da imagem, como o Tiago falou, que eu chamei de teatralidade, né? Mas a gente também vê aqui a questão do apego à imagem da mulher nesse perfil, né, angelical, que a gente tem aqui, ó. Então, nos brancos mantos que arregaçam da meia-noite, os anjos alvos passam em longa procissão, e eu murmuro fitá-los, são os anjos de amor do meu passado, almas que um dia meu peito ardente derramaste do sonho que a semente a mulheres que eu amei, anjos louros do céu, né? Virgem serena. Essa questão de ver a mulher ainda como esse ser angelical, virginal, né? Aí ele cita Madonas, querubins ou Madalenas, são nomes de anjos, né? São nomes de miríades angelicais. Então, tipos de anjos, né? Que também são muitas vezes mencionados na literatura romântica. Então, e ele ainda fala, vinde fantasmas. Se é fantasma, é etéreo, não é concreto, né? Então é algo que já traz pra gente de novo essa atmosfera do romantismo, o que me lembra muito o Solfieri, né? Você falou da Noite na Taverna, e lá a gente tem a mulher cataléptica, que é uma mulher que está viva, mas não está. Então fica nessa transição, né, entre o vivo, a vida e a morte. Então eu gosto muito disso. E ele no final ele ainda fala, e no éter que em notas se perfuma, as visões, salteando uma por uma, vão desfilando assim. Essa questão do éter, que é uma palavra também muito ligada a esse contexto metafísico, né? Que a gente vê as denominações dadas com etéreo, né? Remonta lá a tradição clássica do éter grego, né? Então isso aí é uma coisa bem interessante também da gente observar. Então é um prólogo de uma sequência de poemas que ele vai fazer, e eu acho que é muito relevante para vocês por essa constituição dessa imagem teatral, que nesse poema eu acho que a gente consegue ver de uma maneira muito clara qual que é o cenário ideal que o poeta romântico de segunda geração traz. E fica claro pra gente, né? Quando você lê esse prólogo, é como se o eu lírico estivesse ali, naquele momento exato em que está escrevendo, tendo as suas alucinações. Essa é a representação. E essa representação significa o quê? Algo que o Moço já tinha dito e que eu disse também, que é essa intensidade do poeta da segunda geração, né? Você tem ali todos os elementos literários a serviço da transformação da emoção momentânea. Não é assim, eu vou escrever sobre algo que eu senti ali em um outro contato. Não. Ao ler esse prólogo, é como se o poeta, o eu lírico, né, vamos dizer assim, estivesse manifestando pela riqueza de detalhes as suas alucinações no próprio momento em que ele a está sentindo, né? Isso deixa para o poema uma marca muito visceral, né? Só mais uma coisa que eu queria comentar em relação a esse poema é sobre o título dele, que para mim é muito marcante a oposição das ideias, porque a gente tem os anjos da meia-noite. O anjo, a gente vai remeter tudo isso que o professor Moacir falou, essa questão da beleza, do inefável, do etéreo, daquilo que não pode ser tocado, do divinal, do puro, do inocente, do belo. Mas por outro lado é meia-noite. E a meia-noite sempre é associada a questões negativas, né? Desde a gente pegar, por exemplo, Cinderela, que o encanto dela vai se reverter até as situações vampirescas, né? De preferência pelo noturno.
Então aqui a gente vai ter a figura angelical, mas é a meia-noite. Então a gente vê que, por um lado, a mulher traz essa questão de não ser tocada, né, de ser inalcançável, mas ao mesmo tempo o eu lírico ele está em um outro patamar, que é o patamar da meia-noite, é o patamar do desejo, da vontade, da febre, né, essa situação febril do delírio que ele vai mencionar. E aí tem uma coisa, pessoal, que eu vou deixar para vocês, um pequeno spoiler, mas que nem todas essas mulheres são anjos, né, assim, angelicais, né? Ele fala sobre elas, cada uma vai ter um perfil, uma personalidade. Se você quiser descobrir, lê o resto do poema que você vai achar muito interessante. Então, eu trouxe um outro lado da segunda fase do romantismo, que é dentro da poesia do Casimiro de Abreu. Esse poeta é chamado de poeta da infância, ou poeta da inocência, porque ele traz na poesia dele um olhar mais suave para essas questões amorosas, para questões da vida, inclusive com um retorno para aquela ingenuidade típica da época da infância dele. Daí o poema mais conhecido dele vai ser justamente o poema Meus 8 Anos, que é um poema bem saudosista, de retorno ao que ele já passou. Aí o poema diz assim: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberta o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar. Rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, assim, se a gente for comparar com Álvares de Azevedo, com Castro Alves, né, é muito suave a poesia do Casimiro de Abreu. Então, é justamente uma tentativa, ele vai trazer um escapismo diferente. Em vez de escapar para o delírio, para os sonhos, ele escapa para a infância. Ele escapa pelo que ele já viveu, pelo que aconteceu durante o momento que ele era criança ainda. Então, várias poesias dele vai trazer esse tom mais juvenil, mais pueril, de ingenuidade, de buscar essa questão mais lúdica mesmo. Então ele vai mencionar que ele corria descalço, vai falar da alegria de brincar mesmo, né? Isso é uma outra forma de escapismo, que é esse escapismo mais de retorno ao passado, em vez de escapar para um outro lugar, ele vai escapar para um outro tempo. Então aqui é interessante, nesse poema, a gente perceber esses elementos que ele vai buscando. A falta de preocupações, o fato dele ser livre, o fato dele não ter problemas, não ter mais dor, né? Então a gente vê que os acontecimentos que marcavam tanto Álvares de Azevedo quanto Castro Alves de sofrimento também vai acontecer em Casimiro de Abreu. Só que em vez de ele trazer essa dor para o poema, ele escapa para um momento em que isso não existia. Por isso que ele vai falar, né? Bem melhor, né? Aquela minha infância querida era muito melhor porque eu não passava por nada do que eu passo agora. É aquela velha melancolia, né?
quando eu era criança era tão bom, É. que a gente usa até A gente hoje, chama né? de saudosismo, Um né? saudosismo. Que eu acho tão engraçado, eu sempre falo isso, que os avós da gente sempre falam, naquela época era melhor, naquela época era melhor. E o que eu acho legal é que nesse poema também existe essa construção do cenário, né? Então, quando ele... Como é que é a construção? Ele fala na sombra... A sombra das bananeiras debaixo dos A laranjais. sombra das bananeiras debaixo dos laranjais, ou seja, é um lugar assim muito acolhedor, né? Parece um ambiente de fazenda, alguma coisa assim muito caseira que remete a ele essas memórias da infância. E eu acho que isso, como você falou, esse escapismo emocional, esse escapismo para um momento em que ele construiu memórias muito boas na infância, também está dentro dessas características gerais do romantismo, mas o romantismo é muito rico, ele tem tanto esse escapismo da morte, quanto o escapismo do sonho e o escapismo da infância. Uma observação também interessante é que ao construir esse cenário da inocência, da pureza, o Casimiro de Abreu aqui, ele recupera também uma característica que era muito forte na primeira geração, que é a questão da exaltação da natureza. Aqui a gente vê que há elementos da natureza sendo trabalhados e até postos como se fosse um cenário para trazer a construção dessa harmonia, dessa harmonia do passado. Então, quando ele fala assim, como são belos os dias do despontado, respira a alma inocência com perfumes da flor, olha, o perfume das flores, o mar é um lago sereno, olha que construção interessante. Em outros momentos de escapismo, em que poetas e prosadores fazem referência à natureza, se é um tumulto, o mar não estaria num contexto sereno, seria num contexto de tormenta muito grande. E para construir essa harmonia do eu lírico quando criança, há a construção de uma natureza harmonizada. O mar é um lago sereno. E aí eu quero observar para vocês que a natureza dentro do romantismo não é só um pano de fundo. É, na verdade, quase que uma simbiose entre personagem e é o próprio elemento da natureza. E isso é em todas as fases, né? A gente vê a natureza respondendo. Então, esse lago sereno não é o lago em si, mas é o próprio ser do eu lírico, como né? Ele se sente, como ele né? se Como sente. ele se Então, você tem um lago sereno, o céu, um manto azulado, um mundo, um sonho dourado. Olha a diferença do dourado para a construção da meia-noite que o Castro Alves fez, né? Esse dourado como algo belo, sublime, né? E a meia-noite seria o contrário disso. Só para acabar aqui a minha observação, é que mesmo essa construção harmônica, eu sempre volto a falar disso, né? Essa forma de escapismo é para um contexto real muito agradável. E ele deixa isso muito claro aqui quando ele fala assim, em vez das mágoas de agora, ou seja, viver o mundo real para a segunda geração era um tédio, como diz o Álvares de Azevedo, e é uma mágoa, como diz aqui o Castro Alves. Exatamente, eu ia falar justamente desse ponto, que a questão da ambientação, como que a ambientação ela reflete o sentimento do eu lírico, e como que ele deixa transparecer como ele se sente no momento, né? Então a gente tem em toda a poesia do romantismo algumas pistas do sentimento real do eu lírico, né? Ele coloca uma situação, um cenário, um tema para ele abordar, mas ao mesmo tempo ele não consegue evitar de mostrar do que ele quer escapar. Então, nesse momento, ele quer escapar dessa mágoa, né? Então, o momento que ele vive agora, como uma pessoa adulta ou como um adolescente mais velho, não é um momento agradável, é um momento de sofrimento. Ele não retrata exatamente o que traz esse sofrimento, mas ele evidencia que há, sim, algo que incomoda, algo que tira ele da vontade de viver. A vida não é mais uma vida de amor, como ele coloca no poema, né? Então ele fala, lá naquela época eu tinha as carícias da minha mãe, eu tinha o abraço da minha irmã, hoje eu não tenho mais isso, né? Então a gente vê também um sentimento de solidão, que ele busca nesse relacionamento familiar uma tentativa de acolhimento mais uma vez.
Então, pessoal, esse poema, ele tá na matriz do Paz, tá? É muito importante a gente fazer essa análise, porque a gente está trazendo também para vocês essa contribuição a respeito das obras do Paz. Outra coisa, a gente quis vir aqui para fora, para a escola, né, para trazer para vocês um pouquinho desse aconchego que vocês não estão tendo agora, mas que em breve a gente vai voltar para cá, tá? E gravar aqui do lado de fora, porque a gente sabe que aqui é um lugar que vocês gostam muito de ficar, né? Então é uma forma da gente tentar levar um pouquinho para vocês da escola, tá beleza? Professora Miceia, muito obrigado. Professor Tiago, muito obrigado. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros para a gente falar sobre poesia. Show de bola. Quer falar alguma coisa? Não, só que eu estou muito contente de estar aqui, além de estar na escola, estou trabalhando com colegas e professores tão competentes, poder estar levando para vocês uma aula diferente, um momento diferente, um ambiente diferente do que aquele que é só a nossa casa, por exemplo. Fico muito feliz por isso. Miceia? Muito obrigada por todos que assistiram, né? Obrigada pela oportunidade, os professores, pelas contribuições. Isso é muito legal quando a gente tem a participação de outros professores, porque um detalhe que um não viu, o outro sempre complementa. Então a gente também cresce muito com essas atividades assim. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.